Quanto tempo de mercado exatamente? 44 anos. Bancos em assets, mesas de proprietary trading e administrando os meus fundos também. E aí surgiu o mercado de títulos soberanos que não tinham performado. Eu usava análise gráfica para analisar esses títulos. E ninguém usava. Sabe quanto desvalorizou o dólar? De 71 para cá em relação à inflação americana? 92%. Primeira grande coisa que eu precisaria pensar, assim, você precisa mudar a sua referência. Você precisa passar a pensar em termos de ouro e Bitcoin. Quais são os bons investimentos? São os que ganham do ouro, são os que ganham do Bitcoin. Nossa, mas essa ação subiu 50% em dólar. Faz a conta em ouro, caiu 10%. Você fez um bom investimento? Não. Mas a crise de 2008 e 2009 foi imensa. Só vai ser menor do que a próxima crise que vai ocorrer dentro de algum tempo. Eu não estou recomendando que ninguém faça isso. Eu só vou te dizer de uma maneira muito enfática. Você não tem dinheiro para comprar Bitcoin? Venda um rim e compre Bitcoin. Não é para fazer isso. Dá para entender a analogia. Se eu vou analisar o investimento, eu vou ver quanto e como ele está indo graficamente em relação ao Bitcoin também. Então, por exemplo, vou dar um setup aí simples para as pessoas fazerem. Fala, meu jovem! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do melhor podcast para traders do mercado financeiro e o melhor podcast do Brasil. Talvez numericamente a gente perca para um tal de Flow Podcast ou para o Podpah, talvez, só talvez. Mas em termos de conteúdo e de neurônios, talvez a gente tenha um a mais. Eles têm um, nós talvez tenhamos dois. E falando em neurônios, né? Use o seu e vamos lá, inclusive, se inscrever no canal, tá? Tem um botão aqui do lado esquerdo inferior do seu vídeo que chama o botão inscrever-se. Ative as notificações para que você receba as notificações de todos os vídeos e todos os cortes que nós postarmos aqui. O convidado de hoje é uma jovem revelação do mercado financeiro. O que ele tem de tempo de mercado, o Rudá, somado com o Ierab, provavelmente não tem de idade, né? Ele tem aí... Eu vou deixar ele contar essa história pra vocês, né? Pensa num cara que tem um currículo grande, pensa num cara que... se você tem a orelha muito grande, a minha eu tô cortando um pedaço da minha orelha e tal, porque quando, né, alguém inteligente fala, a gente baixa a orelha pra ouvir. Hoje é dia da gente baixar a orelha com bastante força pra ouvir, né? Cara... que nos bastidores aqui a gente só dá risada com ele, extremamente agradável. Então senta aí, pega a sua pipoca, chama a sua esposa, seus filhos, enfim, e vamos aprender com quem tem mais de 4 décadas só de mercado financeiro hoje. Fechou? Vamos lá, sem mais delongas, obrigado. É um prazer. Mundel, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por estar aqui. É um prazer, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz. Boa, não fez... Feliz tá a gente, né? Feliz tá a gente. Já aprendemos sobre a Noruega, já aprendemos sobre vários países aqui. Um pouquinho sobre o mercado também, né? Algumas provocações pra gente pensar, né? Tem um cara aqui que critica muito o Bitcoin, não gosta do Bitcoin, né? Você tava escondido aí, você acha que eu não ia soltar essa pro ar, né? Que você não gosta do Bitcoin, né? Então, eu também não sou dos mais fãs, né? Mas é foda, né? A gente parar e falar assim, cara, se as coisas mudarem, eu posso mudar de ideia, né? Tá tudo certo, né? Boa. Mundel, vamos lá, cara. Quanto tempo de mercado exatamente? 44 anos de mercado. 44 anos de em mercado. Em bancos, em assets, em mesas de proprietary trading e administrando os meus fundos também. Uma coisa que a gente pensa que é assim, pô, se o cara tem 44 anos de mercado é porque a família inteira dele veio do mercado. É verdade? Não. Ninguém da sua família era do mercado financeiro? Não, ninguém. Você começou em banco? Comecei em banco. Tá. Como analista econômico júnior da mesa de Open Market do Unibanco. Na época que o Cláudio Haddad era presidente do Banco Central. Tá. E você tinha o quê nessa época? Você tinha 25 anos. 20 e poucos anos. 25 anos. Era formado em economia na época? Não. Era? Eu estava fazendo já o doutorado em economia. Já tinha feito mestrado. Tá. E como é que você foi parar, basicamente? Como é que você se tornou um operador? Como é que você foi ser um trader, vamos assim se dizer? Eu entrei nesse departamento econômico na época que o Open Market, que é a negociação de títulos públicos, era a grande coisa do Brasil, né? Até hoje é. Quer dizer,
onde o dinheiro grosso está é nos bonds, né? Aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar. E eu desenvolvi já modelos, etc., e fui subindo na hierarquia. E essa época era a época da hiperinflação no Brasil. E era governo Sarney. E eu tive uma ideia que deu muito certo na época, que foi a gente criar o nosso próprio índice de inflação. Porque quando a inflação é muito alta, de um dia para o outro você pode ter perdas razoáveis ou ganhos razoáveis, caso você, digamos assim, acerte mais ou menos o tamanho da inflação de um dia para o outro, né? Essa conversa parece incrível hoje, mas né, nós chegamos a ter uma inflação de 89% em um mês, no final do governo Sarney, né? Que foi quando veio o Plano Collor. E nós criamos um índice de inflação nosso. Eu tive a ideia e o banco me apoiou. Nós contratamos, acho que 25, 26 estagiários e estagiárias, e eles ficavam coletando preços. E eles traziam para a gente no final do dia, e nós tabulávamos isso em planilhas Lotus 1, 2, 3, porque o Excel não existia ainda, né? E com isso nós estimávamos o preço da inflação, o ritmo da inflação. E com base nisso nós cotávamos os títulos no leilão que o Banco Central fazia todas as quartas-feiras, de vez em quando às segundas. E esses leilões eram no Rio de Janeiro, e a gente trabalhava em São Paulo. Nessa época, para você participar de um leilão de compra de títulos, você tinha que mandar um office boy com o papel escrito ali qual era a sua oferta, e ele tinha que entregar, o Banco Central carimbava que tinha recebido, e aí eles avaliavam quais eram as melhores propostas e vendiam os títulos ou não. Isso nos deu uma vantagem incrível, porque nenhum banco tinha tido essa ideia. Tá? Outra ideia, a gente começou a desenvolver indicadores por conta própria. Como a inflação era muito alta, né? Então era muito importante saber, por exemplo, quando o dinheiro estava fluindo mais para a classe média ou para as classes mais baixas ou não, né? Isso ia ditar o ritmo do comércio, isso ia ditar provavelmente as vendas das empresas que tinham ações negociadas em bolsa, principalmente vendas de produtos de consumo durável. Sim. Nós inventamos o índice de preços de colchão de espuma, né? Pobre dorme em colchão de espuma. E nós íamos em 10, 12 lojas, em várias regiões de São Paulo, para conversar com os vendedores, para ver se as vendas estavam subindo ou caindo. Com base nisso, a gente também conseguia determinar o ritmo da economia e fazer projeções, né? Foi uma época maravilhosa, assim, sabe? Cara, que loucura. Essas coisas eram feitas esses gráficos eram feitos em papel milimetrado. Nós tínhamos 8 estagiários com a única missão de ficar colocando com aquela canetinha Pilot, Sim, os gráficos no papel, e com base naquilo a gente operava, inclusive bolsa. Vocês estão entendendo, né? Olha, Vocês entenderam, né? Era assim, bater em morto. Mesmo? Uhum. Era lindo. Era lindo. O problema é que os bancos começaram a perceber e começaram a contratar os meus estagiários. Aí a gente tinha que pagar mais, a gente pagava, eles ganhavam bem. Eles passaram a ser disputados. Nós pegávamos muita gente da Faculdade de Economia da PUC. Tá. Aí os caras queriam contratar quem sabia do seu indicador, do seu tinha método. desses indicadores que a gente desenvolveu. Desenvolvemos vários, automóveis usados, preço de pneu. Preço de pneu era uma coisa muito importante na época. Primeiro, que pneu furava, né? Hoje em dia, pneu não fura mais, é raro, né? Hoje tem. Eu me lembro que meu primeiro carro foi um Fuscão, ele furava pneu toda hora, né? Então, o comércio de pneu era uma coisa importante você acompanhar. E as estatísticas eram muito ruins, muito fracas. Não tinha estatística de venda de colchão, por exemplo, né? E a gente sabe que conforme uma pessoa mais humilde começa a melhorar um pouquinho de renda, uma das primeiras coisas que ela faz é comprar um chuveiro elétrico melhor e comprar um colchão melhor. Com base nisso, a gente ia estimando
como estava sendo o ritmo da economia, para estimar o IGP, para cotar dólar e etc. Era muito interessante. Foi uma época heróica. Hoje eu lembro, não tenho saudades, mas tem história para contar. E aí vocês tinham dados para poder operar, para poder se posicionar. Uhum. Essa época era Telex, né? Tá. Não tinha terminal, não tinha nada disso. Sim, imagino. Bom, não tinha PC. Bom, senhores, os senhores sempre se perguntaram, né? Falou, cara, como é que o pessoal operava? Isso era o quê? Que ano era isso? Você lembra mais ou menos? Era o quê? Isso era 79. Não, peraí. 79, 78, 77, por aí. Então, beleza. Eu tenho certeza que você que tá ouvindo a gente aí nunca ouviu falar de como as pessoas operavam. Outra coisa importante. Em 1970, né? Era importante você fazer conta, né? Precisa conhecer matemática, precisava conhecer como lidar com HP12C, que já existia. Boa. A gente fazia o fluxo do papel de longo prazo, que era o RTN, tinha o RTN cambial, etc., de 5 anos. Tinha que fazer o fluxo ali, na calculadora, tal. Não era para qualquer um, entendeu? Caramba, que legal. Senhores, se vocês perguntaram, você sabia disso? Não fazia a menor ideia, isso é verdade, né? Não fazia a menor ideia. Mas tô pensando aqui, o quanto esse período deve ter formado pessoas competentes, né? Uhum. Porque você não tinha uma plataforma automatizada, vamos assim, uma informática ou algo do tipo para te ajudar a te entregar um número pronto. E da mesma forma também você entendia tudo que estava por trás desses indicadores, né? E não tinha ninguém falando o que você deveria fazer. Principalmente. Mano, isso é foda. Você tinha que ir descobrindo e criando, inventando coisas. E deu tudo certo. Inclusive deu muito certo, né? Tudo certo. Deu muito certo. Tá. E como que foi o seu crescimento, assim, na carreira institucional, né? Nessa época, você tinha qual cargo? Você se lembra? Eu era analista pleno. Tá. Depois eu passei a ser chefe do departamento econômico. Uhum. E quando eu terminei o mestrado, aconteceu uma coisa muito interessante. A inflação continuava muito alta no Brasil e eu tinha viajado de férias para a Argentina com o objetivo de ver como era viver com uma inflação mais alta ainda do que a brasileira. Tá. Porque na época o Brasil, digamos, inflação 20%, 30%, 35% ao mês. Na Argentina, 80%, 150%, né? Eu aproveitei minhas férias e falei, eu vou para a Argentina para ver como é viver com essa inflação alta, como é que os argentinos se adaptam a isso, e ver se eu converso com alguns economistas. Aí aconteceu uma coisa muito legal. A Argentina fez um congelamento econômico de preços e adotou a tablita, que era um sistema de descontos para colocar os preços, tirar os preços da inflação inicial e colocá-los numa outra perspectiva, né? Provavelmente nenhum dos seus ouvintes aqui ouviu sequer falar da tablita. Com certeza. Mas se você entrar no ChatGPT, qualquer lugar, e colocar tablita Argentina, vai ser muito interessante, porque os preços vêm num determinado ritmo, né? Alguns subindo 80% ao mês, outros 120% ao mês, né? Quando você faz o congelamento de preços, alguns preços estão adiantados, porque foram reajustados, digamos, em 150% na última semana. O outro só foi ajustado em 80%. O cálculo da tablita procurava equalizar isso de maneira que todos os preços estivessem num mesmo patamar, porque aí a economia tinha mais chance de sobreviver ao congelamento e continuar funcionando. Quando eu voltei para o Brasil, depois dessas férias, onde eu vi tudo isso acontecer e entendi mais ou menos como é que era a tablita, teve o congelamento de preços aqui no Brasil feito pelo Dilson Funaro, se não me engano. E o governo brasileiro adotou a tablita, só que ninguém no Brasil sabia. Eu sabia. Então isso deu uma vantagem imensa para a gente, também na área de investimentos, na época do Unibanco, porque, inclusive nos leilões de open market, de títulos, etc.
porque as pessoas demoraram para entender o que era a tablita, como funcionava. Boa. Então estudar, pesquisar sempre é bom, né? Porque isso geralmente deixa você na frente, né? Então é o que a gente procurava fazer. Tinha uma equipe muito boa lá. Você é um cara que lê muito? Eu leio o tempo todo. Você lê o quê? Tipo, hoje, por dia? 8 horas por dia. 1 hora? 12 horas. Por dia? Por dia. Estudando? Inclusive nos fins de semana. Ler é a melhor coisa que existe, né? O Warren Buffett lia sem parar, ele sempre falou isso também, né? Eu leio muito mesmo. Não só mercado, mas economia, teoria econômica, história. É muito importante estudar história, muito importante. Estudar história econômica, história do pensamento econômico, né? Os grandes pensadores, filosofia. Eu fiz filosofia também. Tem um ponto interessante, que é o seguinte, eu quero chegar em quando você saiu das instituições, né? Foi uma longa carreira. Então, mas acho que tem uns pontos interessantes aqui da sua carreira, ao menos dos pontos que eu sei, que é, por exemplo, em relação ao Banco Real. Uhum. Como é que foi a saída para lá? Assim, isso foi ainda no Unibanco. Depois eu passei a ser o responsável pelos fundos de ações. Na época a gente administrava o maior fundo de ações do Brasil. Tinha um departamento de análise de empresas muito grande do Banco de Investimentos, com profissionais muito bons também. E nós éramos muito importantes no mercado de capitais, inclusive porque o Unibanco tinha uma área de underwriting poderosa e muito competente também. Continuando a minha carreira lá, o banco me propôs tomar responsabilidade pela mesa de proprietary trading, mas não para renda fixa, para renda variável, títulos, etc. E nessa época, era a época da privatização da Telebrás, entendeu? Da Uzi Minas, e nós fizemos um bom dinheiro nessa época. E aí veio o calote do Sarney, que foi quando o Sarney disse que não ia pagar mais os títulos que tinha vendido no mercado internacional, os bonds brasileiros emitidos em dólares. E aí surgiu o mercado de títulos soberanos que não tinham performado, títulos que não tinham sido pagos. E havia um mercado secundário disso, o mercado de balcão. E esse mercado era o JP Morgan, o Citibank, né? Aqui no Brasil era o Unibanco, era o Safra, era não era Pactual, era o Garantia, né? E foi uma festa, porque eu usava análise gráfica para analisar esses títulos, e ninguém usava, né? Então, por exemplo, os traders da época do maior bond trader do mundo, na época era Salomon Brothers, né? Tinha os economistas lá que ficavam estudando o balanço de pagamentos do país, a declaração dos políticos, dos ministros, quando esses títulos vão ser pagos, se é que um dia vão ser pagos ou não, e etc. Falei, não tenho como competir com esses caras, né? Eu tinha bons economistas lá, mas eu tinha 4, 5 economistas. O Salomon Brothers tinha 20 PhDs, tinha ex-presidente do Banco Central que trabalhava lá. Então eu falei assim, olha, a gente tem que procurar uma vantagem de outra maneira. E nós passamos a pegar a cotação desses títulos, na época títulos do México, da Argentina, da Polônia, da Iugoslávia, que ainda existia o país, do Marrocos, etc., e começamos a plotar em gráficos, num sistema que a gente imputava preço de abertura, preço de fechamento, e eu vi que esses títulos tinham uma tendência, via quando a tendência ia mudar, a gente construía FR, MACD. Isso era um gráfico de quê? Era barra? Era barra. Era barra. E gráfico que a gente coletava os preços por telex ou por telefone.
Meu Deus do E céu. aí eu percebi que funcionava, né? E a gente entrava e batia. Bom, eu fiquei conhecido, entendeu? Eu ia para Nova York, a gente tinha uma pequena mesa de operações lá também, e era convidado para almoçar pelos grandes bancos e tal. Muito engraçado, porque eu usava gráfico. Eles não usavam gráfico. Na época, não se usava gráfico em nenhum mercado de bonds. Nem para os bonds americanos, para os corporate bonds ou para as próprias treasuries, entendeu? Por que você acha que funcionava? Porque tinha tendência. E em vez de ficar tentando adivinhar qual ia ser o volume de reservas do país, estimando exportação, importação, impostos, despesas, quanto ia sobrar para resgatar os títulos ou não que tinham sido caloteados, né? Eu vou ver a tendência. Se tiver tendência de alta, vou comprar. A hora que chegar no topo, eu vou vender. A hora que estiver caindo e parar de cair, começar a subir, eu vou comprar. É simples, né? E aí a gente teve um grande destaque. O segundo momento disso, já tinha acho que uns 12, 13 anos de casa, foi montar a primeira asset do Brasil. Qual era o nome? Que Unibanco Asset Management, que foi a primeira asset do Brasil, no modelo das assets americanas mesmo, sabe? Com divisão total. E Chinese Wall, etc. Ou seja, no Brasil você operava ações, mas você sabia o que a tesouraria estava fazendo. Tá. Geralmente o cara que sentava na tesouraria, ele operava também os fundos de renda fixa, só que na tesouraria ele estava operando para o banco. Ou seja, um conflito de interesse tremendo, né? E o Unibanco também viu na frente, me apoiou nesse projeto, a gente montou a Unibanco Asset Management, que foi a primeira asset com Chinese Wall, Rules and Procedures, tudo direitinho, separado, entendeu? A tesouraria não sabia o que a gente estava fazendo, nós não sabíamos que papéis da tesouraria estava operando, nós não tínhamos acesso a nada da área de underwriting que estava estruturando operações, etc. Mas eu não fiquei, eu montei a asset, mas aí eu recebi um convite para ser vice-presidente na Banco de Investimentos do Banco Real. Aí foi uma experiência completamente diferente, porque a minha missão era fazer a área de fundos de investimentos decolar. O Banco Real era um banco grande, era acho que o terceiro maior banco do Brasil, tá, privado, ou em alguns momentos segundo. O Bradesco na época era o maior, aí vinha o Real, o Itaú, o Unibanco em quarto, quinto lugar, tinha o Bamerindos, que era um banco grande. Você também mudou para uma pegada mais comercial. Nacional. Aí fui para uma pegada mais de montar equipes, estruturar, né, viajar pelo Brasil, ver onde estava, né? Então tive esse outro tipo de experiência que foi muito, muito interessante também. E depois eu fui para ser CEO da Lloyds Asset Management, que era uma empresa que o Banco Lloyds resolveu montar no Brasil e me convidou para ser CEO. E eu fiquei lá alguns anos também, até o Banco Lloyds resolver encerrar as operações do Brasil e vendê-las para o Itaú. Tá. Ali foi o final da sua carreira institucional. Corporativa. Aí eu montei uma consultoria. Tá. E peguei pela frente a crise de 2008 e 2009, que foi a maior crise que eu peguei. Eu peguei todas as crises, né? Eu peguei a crise de 1991, que foi a crise de savings and loans nos Estados Unidos, que é um tipo de crise imobiliária que houve lá. Peguei a moratória russa, que na época foi um negócio imenso e que também gerou oportunidades maravilhosas depois para comprar empresas estatais russas a preço de banana. Depois eu peguei a crise da Ásia. Antes da crise da Ásia, acho que peguei uma outra. Fora as crises brasileiras, né? Sim. Que eram constantes. De 6 em 6 meses tinha uma grande crise. Mas a crise de 2008 e 2009 foi imensa. Só vai ser menor do que a próxima crise que vai ocorrer dentro de algum tempo. Você acha que de todas as crises, a mais comprometedora, vamos assim dizer, foi 2008? 2008 e 2009, o sistema financeiro mundial quebrou, né? Os bancos americanos quebraram, sem exceção, né? Junto os bancos europeus, sei lá, ficaram inadimplentes, né? Se colocasse os títulos a valor de mercado, eles iriam perder
60%, 70% do valor de mercado, do valor do banco, né, na bolsa, né? E aí foi que começou a grande farra de vamos emitir moeda para salvar os bancos e salvar os investidores, etc., que nos trouxe essa situação horrorosa de hoje, que vai acabar muito mal. E segue, né? Ainda, né? Sim. E segue. Deixa eu te perguntar uma coisa, já explorando um pouquinho do seu conhecimento ideológico, se possível, né? Se você conseguir explicar isso da forma mais objetiva possível. Veio uma crise em 2008, aí, né? Desencadeou uma... Todo mundo já sabe os eventos, ou parte dos eventos, enfim, isso acabou em 2008 explodindo ali. E várias instituições financeiras ali entraram em maus lençóis, enfim, né? Como você mesmo disse... Tecnicamente quebraram. Praticamente todos quebraram, né? O sistema financeiro entrou num colapso ali. Tem gente que deve estar ouvindo a gente e pensando assim, peraí, esses caras não gerenciavam risco, não? Como é que é essa parada? Não, era... Resumindo, não gerenciava. Não, o problema todo é aquela coisa de vamos ganhar dinheiro enquanto dá, né? Foi uma crise originária nas hipotecas, né? Assim, foi uma coisa tão absurda que hoje quando você vê, entendeu? Os bancos compravam hipotecas e revendiam essas hipotecas dizendo que o rating era bom, quando na realidade o rating não era bom. Era horroroso. Né? E como isso rendia mais do que os investimentos de renda fixa na época, o povo todo foi e começou a comprar esses títulos, né? Aí é como um castelo de cartas, é quase como um esquema Ponzi. Sim. Né? Foi isso que aconteceu, né? O Federal Reserve não teve a menor supervisão, não coibiu essa prática, entendeu? E quando deveria ter coibido, né? E aí, quando tudo explodiu, não havia mais nada a ser feito. O governo americano até tentou não emitir moeda para salvar, tanto que deixaram a primeira empresa a quebrar, o primeiro banco a quebrar, e depois falaram, não dá, o sistema vai pulverizar, vai todo mundo ficar pobre, pode até começar uma depressão econômica, né? Sim. Aí começou aquele negócio de vamos emitir moeda para estabilizar a cotação dos títulos, que virou essa farra, que depois várias vezes foi feita de novo, né? E que eu imagino que daqui a pouco tempo vai ter que ser feita em volumes ainda maiores, muito maiores, aliás, do que foi 2008, 2009. Tá. Tem dois temas interessantes para a gente começar aqui que eu quero puxar. O primeiro, depois a gente vai voltar nele para falar vamos falar de pô, se a gente está esperando uma crise aí, né? O que Walter Mundell enxerga, né? Como é que a gente poderia estar bem resolvido dentro de uma crise hoje, né? Como que a gente poderia se proteger ou estar bem posicionado para isso, né? Esse seria o primeiro ponto. E depois a gente vai falar um pouquinho de gráfico, porque o pessoal vai pensar, pô, esse cara criou um indicador, ele plotava essa porra num gráfico para identificar uma possível tendência e poder se posicionar a favor disso em 1979. Ou seja, falou, mano, pô, esse cara acompanhou a evolução basicamente dos gráficos no Brasil, principalmente. Ah, sem dúvida. Né? Então vamos por partes. Não me deixem esquecer aqui, pelo amor de Deus, tá, Rudá? Não me deixem esquecer desse assunto dos gráficos, tá? Porque o pessoal vai cobrar isso aí. Mas eu vou começar pelo que eu fico mais curioso, que é o seguinte: se a gente tá caminhando a passos, vamos dizer, até largos, né, para uma possível crise, tá? Hoje, qual seria a melhor forma do investidor, do trader, enfim, dele estar vamos entender posicionado? Essa crise. Poucas palavras, né? Tá. Essa emissão de moeda feita pelo Federal Reserve, pelo Banco Central Europeu e hoje em dia pelo Banco da China, Banco do Japão, foi uma coisa tão imensa desde 2009, né, que era óbvio que isso ia em algum momento
mudar a trajetória de inflação, que na época era extremamente benigna. Nós tivemos décadas de queda estrutural na inflação do mundo por causa da globalização, por causa do aumento da produtividade, por causa de um monte de coisas. Isso fez com que o valor dos títulos fosse muito alto, porque eles podiam pagar yields cada vez mais baixos, rendimentos cada vez mais baixos. Isso levou as pessoas a tomarem riscos muito acima do que normalmente tomariam, né? Então vem aquelas histórias de que a bolsa dos Estados Unidos está cara, mas daqui a pouco vai estar mais cara ainda, né? E essa foi a história mesmo durante todo esse tempo, né? Os bonds cada vez mais valorizados, pagando yields cada vez mais baixos, e emissão de moeda, e principalmente, que é mais importante ainda, por causa da emissão de dívida, né? Então o que começou a acontecer? Os estados, os governos começaram a se endividar cada vez mais, emitindo títulos, né? Porque esses títulos estavam muito valorizados e a taxa de juros estava baixa. Então o Estado se endividava pagando 2,5% ao ano, com títulos de 10 anos de prazo, né? Era altamente vantajoso e é óbvio que os governos gostaram disso na época. E emitiram muitos títulos, né? Se endividaram loucamente, né? Em determinado momento, uma década depois, mais ou menos, até um pouco mais, começou a rarear um pouco a capacidade do mercado absorver esses títulos. E aí o que começou a acontecer? Para que esses títulos não desvalorizassem e a taxa de juros subisse, os bancos centrais passaram a atuar coordenadamente com os ministérios das finanças ou da fazenda dos Estados Unidos, etc., todos esses países, para manter o valor desses títulos ainda altos, para eles continuarem pagando juros baixos. Fazendo o quê? Comprando esses títulos, né? Esse é o tal do quantitative easing, o QE, né? Então, isso foi evoluindo para coisas cada vez mais sofisticadas, como, por exemplo, os bancos centrais tentando administrar toda a curva de yield, ou seja, administrando não só a taxa de curto prazo, que seriam os Fed Funds, mas do título de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos, 12 anos, 30 anos, né? Os bancos centrais atuando em toda a curva para manter a curva de juros mais ou menos de uma maneira favorável ao governo e à economia, mas o preço disso vem depois, porque isso foi um artificialismo, não era a realidade do mercado, né? Isso chegou a um nível completamente absurdo. Por exemplo, pega o Japão. Você não vai acreditar, mas mais de 60% da dívida pública do Japão, sabe onde está? Não está no mercado. Está no Banco Central do Japão. Quem é o comprador dos títulos japoneses? Principalmente o Banco Central do Japão. Ora, o que é isso, meu amigo? É o Banco do Japão emitindo moeda para financiar o governo. O que vai acontecer com a inflação do Japão mais cedo ou mais tarde? Vai subir, que é o que está começando a acontecer só agora, depois de décadas dessa situação, né? Vários países estão se aproximando dessa situação. Se pegar a situação dos Estados Unidos hoje, é uma situação péssima. Os Estados Unidos têm 7% do PIB de despesa ao ano, de déficit. Não de despesa, de déficit, desculpe, né? Ou seja, pega tudo que é arrecada, eles gastam 7% a mais. A dívida dos Estados Unidos já está em 36 trilhões. Se você colocar Medicare, Medicaid, despesas militares, veteranos, vai para uns 130 tri. Cara, essa dívida é infinita, essa porra. É impagável isso aí. É impagável, né? Só que, enquanto você tiver comprador, você vai levando o negócio se endividando cada vez mais. Agora, quando o Banco Central
passa a ser o comprador desses títulos, porque você não tem mais o mercado comprando, você está emitindo moeda diretamente para financiar o governo. O que acontece? Inflação. Inflação. Né? Então, assim, você fala, mas a inflação está baixa, né? O CPI está caindo. Meu amigo, a inflação não é o CPI. Se você pegar o CPI antes dele ser recalculado, como ele foi há 25 anos atrás, mais ou menos, a inflação de 2022 teria sido 14%, e não 7%. Né? E mesmo assim, esse 14% já era roubado, porque o CPI já era ruim antes. Né? Então, a inflação é muito maior, né? Muito maior. Isso leva a uma grande insatisfação, porque o povo vai percebendo a perda do poder de compra da moeda que ele usa. Sim. E isso vai começando a minar o sistema econômico e o sistema político, inclusive a democracia, porque as pessoas falam, não funciona mais esse negócio. Eu trabalho cada vez mais, sou cada vez mais pobre, cada vez mais difícil colocar comida na mesa, e aí os caras começam a apoiar o quê? Extrema-direita, Trump, um partido nazista na Alemanha, que é o que nós estamos vivendo. Qualquer coisa que seja diferente, né? Qualquer coisa que vão contar uma mentira para eles que a culpa é dos imigrantes, que a culpa é dos gays, eles vão acreditar e vão... Né? Mas o que acontece é que o sistema econômico, como ele está organizado hoje, ele não funciona mais. Né? É um sistema que concentrou renda na mão dos muitíssimo ricos, que já eram ricos antes, porque eles são os que têm investimentos em bolsa, eles é que compram ações da Nvidia, da Palantir e etc., enquanto que o resto vive de auxílio do governo e coisa assim. O empobrecimento nos Estados Unidos é muito alto e muito rápido. Né? O americano médio hoje está usando os chamados bank foods, que foram os bancos de comida que foram criados na crise de 29 para que as pessoas tivessem o que comer. Outro dia eu conversei com um amigo que presta consultoria para uma ONG que ajuda a organizar esses bank foods nos Estados Unidos, que são entidades de interesse social que arrecadam recursos para fazer, em 29 eram sopas, né, para que as pessoas tivessem o que comer. Hoje em dia, nos Estados Unidos, parte da classe média está recorrendo a esses bank foods. Coisa que só tinha acontecido em 1929. Né? As pessoas se endividaram muitíssimo quando esses juros eram manipulados para serem baixos, e hoje têm dívidas imensas com cartão de crédito, com automóveis, dívidas imobiliárias. Sabe qual é a dívida do student loans, dívida dos estudantes nos Estados Unidos? 1,6 trilhão. Entendeu? Então, assim, não tem solução. Porque qual seria a solução clássica? A solução clássica é a seguinte: corta o gasto público e aumenta o imposto. Qual democracia vai apoiar isso? Talvez países muito desenvolvidos, como a Noruega, como a Finlândia, seria possível fazer uma coisa dessas. Sim. Nos Estados Unidos? Na Inglaterra? Na França? Na Europa? Não. Não passa nem fudendo. Não. Então você não tem corte de gasto público, né? E você não tem aumento de impostos, porque aumento de imposto é impopular, e aí o sujeito perde a próxima eleição. Tanto que o Trump mandou para o Congresso agora um pacote, apesar dessa situação desesperadora que os Estados Unidos estão, aumentando o gasto público e cortando imposto. Né? Estão caminhando para o precipício. E o que você acha que... Quais ativos? Existem alguns ativos hoje que seriam, então... Porque, por exemplo, o cara fala, os Estados Unidos vai quebrar, beleza, vamos dolarizar o patrimônio. Não me parece legal. Vamos dar alguns exemplos aqui. Vamos pegar, antes de qualquer investimento, você tem que discutir que moeda você vai usar para analisar o seu investimento. Analisar o investimento em dólar é uma coisa, em iene é outra, e por aí vai. Em euro, em real, né? E geralmente a moeda do mundo é o dólar.
É a moeda referência do mundo todo. Aí eu falo para você o seguinte, que é uma coisa que as pessoas não pensam. Desde que o Nixon tirou a relação do dólar com o ouro, porque o dólar era garantido por uma porção de ouro. Isso geralmente flutuou entre 30% a 40% do valor do dólar, era lastreado em ouro que existia de verdade. Esse ouro estava depositado lá no Fort Knox, etc. Chegou uma hora, os Estados Unidos não conseguiu manter essa paridade, porque estava emitindo muita moeda já e os gastos públicos já estavam crescendo muito. Romperam a paridade. 71 ou 73, por aí. Acho que 71. Sabe quanto desvalorizou o dólar? De 71 para cá, em relação à inflação americana? 92%. Vou repetir. Pra caralho. O dólar Meu Deus. desvalorizou 92% de 71 para cá. É um absurdo. Porque as pessoas fazem investimento em dólar. O cara compra um título de 10 anos, na época, rendendo 3%, 4%, 2%. Só que a desvalorização da moeda na qual esse título é cotado é de 99%. 92%. Entendeu? Ah, investi na bolsa, a bolsa subiu muito e tal. Vai ver quanto a bolsa subiu, descontando a inflação. Então, e a inflação de verdade que eu falo, porque eu não acredito no CPI. Não vou nem perguntar do IPCA, então. Eu vejo. Vou ficar quieto. O custo de vida nos Estados Unidos, nos últimos anos, 5 anos, aumentou muitíssimo. Você vê pelo preço do café da manhã, do preço do pão, do preço da carne. E, no entanto, o CPI... Ah, não, o CPI está indo para 2%. Meu amigo, isso é uma fantasia. Né? Inclusive porque a maneira que é calculada para o CPI é para que ele não mostre. E a primeira coisa que é um absurdo, não está no CPI, são os impostos. Sim. Imposto não é custo de vida para você? Nossa senhora. E por que imposto não está no índice de inflação? Não é? Quer dizer, tem coisas assim mas as pessoas se acostumaram com isso e é assim que o mundo funciona. Né? Então, você precisa encontrar uma referência de verdade para calcular como você vai se defender disso e da grande crise que eu acho que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Pode ser o mês que vem, pode demorar ainda 5 anos, eu não sei. Né? Provavelmente o estopim dessa crise vai ser o Tesouro dos Estados Unidos realizar um leilão onde não apareçam compradores para os títulos deles. Boa. Eu acho que não estamos longe disso. Inclusive porque já estão aparecendo muito menos comprador do que antes. Os chineses não estão comprando mais títulos, eles eram grandes compradores. O Japão está comprando menos do que antes. Né? Muito bem. Quando isso acontecer, o pessoal vai falar, bom, agora é o Federal Reserve que vai ter que financiar o governo americano emitindo moeda. Bum! Aí, explode tudo. Mais, Eu vou sacar 50%, 60%, 70%. Né? Então você tem que encontrar uma referência. Existe uma referência que tem 5.000 anos de idade. Chama-se ouro. Na realidade, durante séculos e séculos e séculos e milênios, a moeda foi o ouro. Só que não funciona muito bem, é difícil de transportar, é difícil de negociar, então criaram notas lastreadas em ouro. Em prata, como a libra esterlina era lastreada em prata. Vou te contar a primeira grande crise que ocorreu, acho que o pessoal vai gostar de saber dessa história. Na época do Império Romano, foi Calígula? Acho que foi o Calígula. Tinha o dinar, que era lastreado em ouro. Uma determinada quantidade de ouro era um dinar. Ou era prata? Era prata. O dinar era lastreado em prata. E o Império Romano era aquela coisa imensa, grande. Só que as despesas estavam crescendo muito, má gestão,
salários muito altos, começou a faltar moeda de prata, porque a prata não crescia, a oferta de prata não crescia na mesma proporção dos gastos. Exatamente por isso que a prata era a referência da moeda, para manter o governo disciplinado. Foi o Nero, desculpe. O que ele fez? Ele começou a recolher os dirhams de pratas, os dinars, e começou a fundir isso junto com cobre. E passou a substituir essa moeda, metade da quantidade de prata e outra metade de cobre. E a moeda mudou um pouco de cor. E o povo começou a desconfiar que não tinha prata como antes. Foi o fim do Império Romano. Puta merda. Inflação, hiperinflação. As pessoas passaram a repudiar aquela moeda, ou querer o dobro da moeda que eles queriam antes, porque eles viram que metade era cobre e não prata. E cobre tem à vontade, né? Sim. Quer emitir moeda de cobre, meu amigo? Emite à vontade, só que você vai para hiperinflação, né? Então é sempre a mesma história, né? A história está se repetindo de certa maneira. Por quê? Porque quando lançaram notas como o próprio dólar ou a libra esterlina, que era lastreada em prata, e o dólar lastreado em ouro, as coisas estavam sob controle. Mas aí, não vai mais ser. Tanto a libra esterlina, até um pouco antes, deixou de ser lastreado em prata, depois voltou, depois deixou de novo, como o dólar deixou de ser lastreado em ouro, vamos emitir e vamos gastar, né? A moeda, na realidade, é o ouro. Não é o dólar, não é o euro, não é nada. Aí você vê, por exemplo, 2022 e 2023, recente. Quanto subiu o preço do ouro? 40%. Qual foi a inflação? Foi 40%, meu amigo. Não foi o que o Federal Reserve ou o instituto que calcula a inflação dos Estados Unidos diz que foi. E está errado, inclusive, preste atenção nisso. Fala para sua audiência prestar atenção nisso. Não foi o ouro que subiu de preço. Foi o dólar que desvalorizou. Então você precisa mais dólar para comprar a mesma quantidade de ouro. Qual o melhor investimento? É o que sobe mais do que o ouro. Nisso vem uma grande contribuição nova, que eu gosto muito, que é o Bitcoin. Mais ou menos a mesma coisa. O Bitcoin é finito, é muito mais transportável do que o ouro, que ele vai no seu telefone ou fica no seu pendrive. É válido em qualquer lugar do mundo, não é? E você faz uma poupança num ativo que tem uma oferta finita, como o ouro tem uma oferta finita. O ouro, na realidade, ele cresce mais ou menos 3% ao ano, a oferta de ouro, porque é o que as minas conseguem encontrar de novas jazidas de ouro. Dá mais ou menos 3% ao ano na média dos últimos 50 anos. Né? E o Bitcoin, você sabe já de antemão até quanto vai crescer, porque você tem os halvings. E você sabe também que mais de 92% do Bitcoin já foi emitido. Ou ser emitidos Sim. muito poucos até 2132, uma coisa assim. Né? Então as referências para você decidir que investimento fazer não tem que ser dólar. Porque o dólar... O que é o dólar? É um papel. Que hora que o negócio pegar para valer e já está começando a pegar para valer nos Estados Unidos, o que vai fazer? Eles vão emitir dólar. E isso quer dizer que o dólar que você tem vai valer menos, como aconteceu no Império Romano, quando passaram a misturar o cobre com a prata. Né? Então, a referência tem que ser dólar e Bitcoin. Ouro e Bitcoin. Desculpa, ouro e Bitcoin, dólar não, ouro e Bitcoin. E por favor, coloque na cabeça, não é o dólar que subiu, não é o ouro que subiu, foi o dólar que caiu. Não foi o Bitcoin que subiu, foi o dólar que caiu. Se você está na zona do euro, usando o euro, e o ouro valorizou em euro, foi o euro que caiu. Mesma coisa, se você está no Japão, você compra Bitcoin, Bitcoin começa a subir de preço. Não é que o Bitcoin subiu de preço, o iene é que perdeu o preço em relação ao Bitcoin.
né? E essas moedas guardam todas uma relação entre elas. Essas moedas que, na realidade, são meros pedaços de papel pintados, né? E que, na realidade, não tem valor intrínseco nenhum, né? Então, primeira grande coisa que eu queria que é muito importante os brasileiros, os investidores, quem assiste o seu canal, precisaria pensar, assim, você precisa mudar sua referência. Você precisa passar a pensar em termos de ouro e Bitcoin. Quais são os bons investimentos? São os que ganham do ouro. São os que ganham do Bitcoin. Nossa, mas essa ação subiu 50% em dólar. Faz a conta em ouro. Caiu 10%. Você fez um bom investimento? Não. Porque o dólar está perdendo na inflação. Entendeu? É no mínimo sinistro. Acho que é uma das poucas coisas assim que eu já ouvi aqui que eu fico pensando assim, pensando de fato, né? Que fala, caramba, meu, tipo, precisa mudar o drive mental, vamos assim dizer. Software aqui, entendeu? Tipo, seu amigo Pablo Marçal fala, tem que mudar o drive. Uma provocação, né? Quando a gente fala isso, né, para um amigo nosso que entra aqui e tal, também bem velho de mercado, ele fala uma coisa assim: o lastreamento do dólar são os porta-aviões, que o dólar tem a força militar dos Estados Unidos, né? Qual a sua visão sobre isso, né? Sobre essa provocação? A credibilidade. Nada. Não muda absolutamente nada. Porque o dólar continua perdendo e desvalorizando em relação ao ouro e em relação ao Bitcoin. Não muda nada, porta-avião, não importa. O que importa é a saúde financeira do país. E os Estados Unidos hoje em dia é um país praticamente quebrado. Como o Japão é um país quebrado e como a maioria, imensa maioria dos países europeus são quebrados. E deixa eu te perguntar uma coisa, Mundel. Então a gente pode dizer que o ouro é a referência. Pra caralho. Tipo, não. Porque se vier uma crise aí, meu irmão. Não, a crise vem. A crise vem. Então o ouro tá barato, ponto. Não há dúvida que a crise vem. Entendeu? Vai chegar um momento que essa roda da fortuna aí, essa pirâmide, isso é uma pirâmide, vai desmoronar. O que vai detonar isso é difícil dizer. Pode ser uma guerra, pode ser a China invadir Taiwan, pode ser o Irã atacar com uma bomba atômica Israel, pode ser a Rússia atacar a Polônia. A gota d'água ninguém sabe, A gota d'água ninguém sabe. Ou pode ser uma coisa muito mais prosaica e simples, que acontece toda semana, como eu falei, um leilão de títulos onde não apareçam compradores. O primeiro leilão de títulos públicos dos Estados Unidos, onde não aparecer um comprador, vai detonar uma crise imensa. Não, com certeza. Aí vão falar, mas aí eles vão dar o jeito dos fundos de pensão comprarem os títulos. Perdendo dinheiro? Por que um fundo de pensão vai comprar um título com uma taxinha que hoje, nossa, a taxa subiu muito? O que, meu amigo? 4,6% para emprestar dinheiro para o governo americano por 10 anos em dólar, que desvaloriza horrores em relação ao ouro? Precisa ser muito trouxa, né? Muito trouxa, né? Então, assim, vai acontecer essa crise, né? E quando acontecer essa crise? Essa é a grande pergunta. Quando acontecer essa crise, vai ser uma crise financeira igual ou maior do que a de 2008 e 2009. Por quê? Porque cada vez precisa se emitir mais para ter 1% de crescimento no PIB. Ou seja, a primeira vez que imprimiram muito para não deixar o PIB cair, sei lá, imprimiram X. A segunda vez que precisaram fazer isso para o PIB continuar subindo 1%, foi 2x, 3x, 4x. Aí nós chegamos na seguinte situação. Isso aqui é incrível. Pessoal, preste atenção. Metade dos dólares que estão circulando no mundo hoje foi emitida nos últimos 4 anos. Puta, isso. Olha isso é louco. O tamanho que está esse negócio. Isso é louco. Metade dos dólares no mundo foi emitido nos últimos 4 anos. É brabo. O Biden arregaçou. Porque tinha Covid, tudo bem, ótimo. Só que agora nós vamos pagar a conta disso, né? Pensa um pouco o que é isso.
A dívida pública americana aumentou 40% com o Biden. Com o Trump ia ser diferente? Não ia ser igual. Tanto que o Trump tomou posse e já está derrubando imposto e aumentando gasto. Porque não tem como sair disso, meu amigo. Não tem. O público não vai eleger um presidente que fala, olha, eu vou cortar sua aposentadoria, eu vou cortar seu plano de saúde Seus benefícios. e vou aumentar os impostos. E as universidades vão passar a ser pagas, as que são públicas. Não é eleito. Jamais. Jamais. Só que o público está cavando a própria cova. Sim. E isso vai ser corrigido como? Através de uma grande crise. Que é como o capitalismo meio funciona desde sempre. O capitalismo é o melhor regime que existe, não há dúvida. É onde grandes coisas são criadas, onde a tecnologia avança, onde as pessoas ganham dinheiro, com a liberdade, com o empreendedorismo, não há dúvida. Só que o capitalismo é propenso a crises. Isso os economistas clássicos já sabiam. Até que veio Keynes e falou, não, quando vier uma crise, o Estado aumenta o endividamento. Aí o Estado cria demanda, gera emprego. Aí os políticos falaram, oba, Pronto. É aqui que eu vou. E é desde sempre essa história, entendeu? Então nós vamos ter uma crise. E quando essa crise ocorrer, o que vai acontecer? Importante entender isso. As bolsas vão cair muito. Os títulos vão desvalorizar muito. O juro vai ficar altíssimo. E as empresas não vão conseguir tomar crédito, porque não vai ter crédito. Ou o crédito vai ser altíssimo. E aí o que vai acontecer? O mesmo de sempre. O Federal Reserve, Banco Central Europeu, Banco da China, Banco do Japão vão emitir, aí não é nem toneladas. Aí é o que existe maior que toneladas. Vão emitir dinheiro à velocidade da luz. Aí alguns ativos vão subir muito de preço. Só que aí nós vamos ter um fenômeno de hiperinflação mundial. Aí o que você quer ter? Ouro e dólar. Desculpa, ouro e Bitcoin. Né? Se isso acontecer, o dólar, meu Deus do céu, né? É porque é o que a gente estava conversando aqui antes, né? O brasileiro, aquilo, a nossa moeda, né, corrente é o real. É uma piada. E aí, quando a gente olha para uma moeda que vale 6 vezes, 6 vezes, porque no fim das contas ela chega na ponta para nós por 6 vezes, né? Para intermediária, etc. Beleza. 6 vezes mais, a gente, né? Você vai falar, essa porra dessa moeda vale 6 vezes mais do que a minha, ou seja, eu quero essa moeda, né? Tanto que se fala muito hoje na dolarização do patrimônio, né? E traz essa segurança, né? Tipo... mas devia ser a ourorização ou bitcoinização do patrimônio. Cara, essa é um lado interessante. A do Bitcoin eu sou muito burro ainda, entende? É isso, sabe? Eu fico vendo. Não, sendo sincero, eu fico vendo, né? Eu fico vendo assim, o Mondel falando assim, eu sei do quanto ele estuda, eu vejo o currículo dele. Olha, a gente tem que ser humilde, cara. Né? As coisas que a gente não domina, assim, porque quando fala do Bitcoin, eu olho e falo, caralho, Bitcoin, mas fala, filha da puta que inventou esse Bitcoin, não sei nem quem é, não sei essa porra, sabe? Você começa. Você fala, porra, mas esse negócio é reserva de valor. A grande vantagem do Bitcoin é que ele não é de ninguém. Ele não é o passivo de ninguém. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem muita gente que tá te ouvindo que é novinho de mercado. Novo. E enxerga no mercado uma oportunidade de parar de sofrer desse efeito que a inflação, vamos assim se dizer, vem trazendo. Sim. Né? Que o desgaste econômico vem trazendo. O cara rala pra cacete e parece que quanto mais ele rala, mais difícil tá ficando. Sim, né? É verdade, para todos os brasileiros. Para os americanos também, para os europeus também, para os japoneses também. Perfeito. E aí ele enxerga no mercado financeiro uma oportunidade de dar um alívio para isso, né? Só que, às vezes, esse cara... Bom, veja bem, né? A maioria da população que vai vir para o mercado financeiro, normalmente ela não tem muito dinheiro para perder ou nenhum dinheiro para perder.
Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa. Eu vou responder uma coisa aqui. Veja bem. Eu não estou recomendando que ninguém faça isso. Eu só vou te dizer de uma maneira muito enfática, e não é para fazer isso, mas assim, a vontade que eu tenho de dizer é o seguinte: não estou falando que ninguém faça isso. Você não tem dinheiro para comprar Bitcoin? Venda um rim e compre Bitcoin. Não é para fazer isso. Dá para entender. Eu estou fazendo isso só para você entender como é importante você fugir dessa história de real, de bolsinha aqui, bolsinha ali, entendeu? Quer dizer, pelo que vem aí no futuro, 5, 10 anos para frente, você vai estar muito melhor, muito mais tranquilo com a sua aposentadoria, com a possibilidade de você comprar um imóvel caso você mora de aluguel, possibilidade de conseguir criar melhor seus filhos caso você queira ser pai, ou a possibilidade de gastar uma grana indo ver o Fórmula 1 lá em Mônaco, por exemplo, em ouro e em Bitcoin. Se você é jovem, você pode correr mais risco. Vá para o Bitcoin. Se você é mais conservador, faça um mix de Bitcoin com ouro. Se você já tem 50, 60 anos, 45, fique só no ouro, ou ponha só 10% em Bitcoin, entendeu? Boa. Pega seu salário, por menor que seja, fala assim, não, 10% eu vou comprar 2 satoshis todo mês. Satoshi é a fração menor do Bitcoin. Só que você pode, na corretora lá, para B3, olha, eu queria colocar R$300 no fundo de Bitcoin. Queria colocar R$200 no fundo de ouro. Não é tão difícil. Se você não tem nem isso para investir, não vá brincar de bolsa, não vá brincar em nada. Entendeu? E continue estudando, lendo, se informando, entendeu? Estudar é muito importante. Entender direito o Bitcoin é muito importante, mas não é um bicho de 7 cabeças. A grande beleza do Bitcoin é que ele não é passivo de ninguém. O real é um passivo do governo. O que é um real? É um título que o governo emitiu e deu para você. Isso é um real. $1 é isso. É a dívida de alguém. Como tem a dívida de títulos públicos, etc. O Bitcoin não é dívida de ninguém. E o Bitcoin é finito. E o Bitcoin é incorruptível. E o Bitcoin é fracionável. Você tem Bitcoin, você pega aqui o seu telefone e paga em vários lugares já nos Estados Unidos, na Europa, em Londres, o seu cappuccino com 2 satoshis, que são os centavos do Bitcoin. Né? Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças. Tenha em mente o seguinte, é volátil, porque é novo. Como a Amazon era nova, e ela subiu 300% e caiu 90%, e hoje subiu 32.000%. Né? Então, é a mesma coisa, entendeu? Boa. A Apple também foi assim. Boa. Né? É exatamente a mesma coisa. A Apple quase quebrou. E hoje é o maior valor de mercado do mundo. Ainda deve ser, eu acho. Né? Então, não tem investimento sem risco. Né? Agora, o fundamental é entender o seguinte: poupar, investir, a primeira coisa que você tem que falar é o seguinte: qual é a moeda? E existem 2 moedas, ouro e Bitcoin. Então eu tenho que comprar o que vai subir acima do ouro e acima do Bitcoin. Aí nós podemos ir para os gráficos que você quer falar. Boa. Para mim não existe gráfico em real, não existe gráfico em dólar. Existe gráfico em ouro e gráfico em Bitcoin. Se eu vou analisar o investimento, eu vou ver quanto e como ele está indo graficamente em relação ao ouro. E em relação ao Bitcoin também.
Então, por exemplo, vou dar um setup aí simples para as pessoas fazerem. Analise os investimentos, vamos falar um pouquinho mais de curto prazo aqui, tá? Outra coisa, desculpem, não sei se vocês trabalham com isso ou recomendam isso. Day trade, essas coisas... Você corre. Você não vai... Tá comprovadíssimo que não funciona. Ah, não, mas se eu conseguir uma média móvel... Meu amigo, esqueça. Esqueça. É pouco provável que eu uso média móvel, eu uso MACD, mas assim, vou comprar hoje. Hoje em dia, nos Estados Unidos, tem a opção de um dia. A opção de um dia é brabo. Né? Quer dizer, o nível virou jogatina, virou videogame, virou, entendeu? As pessoas estão se distraindo com isso, achando que estão ganhando dinheiro, mas não estão. Aí o cara, é que nem o cara que vai no jockey. Eu, quando era moleque, eu namorava uma garota rica. Eu era pobre. Eu não era pobre, eu era remediado para pobre. E eu me lembro que ela passava as férias de inverno em Campos do Jordão. E ela, a família, o pai, a mãe, ficavam no hotel chamado Toriba, que era o melhor hotel de Campos do Jordão. 1976, 77. E aí ela foi, puta que saudade, que merda, saí com um amigo meu para tomar um chopp, ele falou, você já foi no jockey? Eu falei, nunca fui no jockey, não tenho a menor ideia como funciona aquilo. Vamos lá que eu vou te ensinar. Chegou lá no jockey, eu não sabia jogar. Aí eu perguntei pro cara lá, qual é a maneira de eu ganhar uma grana pesada com a minha aposta? Ele falou assim, olha, a maneira mais pesada de você ganhar é você apostar em 2 cavalos, pelo menos um desses cavalos sendo azarão, que aí para cada real que você apostar, você vai ganhar 18, 20. E eu escolhi 2 cavalos lá e joguei, e ganhei. Com esse dinheiro, eu fui para Campos do Jordão. Fiquei 3 dias no hotel que ela estava, cheguei de surpresa. Foi maravilhoso, não é? Voltei para São Paulo, vou pro jockey de novo, entendeu? Sorte minha que eu tenho a cabeça no lugar e não fui. Day trade é a mesma coisa. O cara acerta 1, 2 vezes, começa a dobrar aposta, jogar pesado, entendeu? Vai dar ruim. E o pior é que a maioria dobra a aposta mesmo. É. A maioria... Não, e tem aquela coisa, eu tô perdendo, então vou recuperar. Meu amigo, você tá numa carreira ruim de trading, pare de operar. Fica 1 mês sem operar. Põe a cabeça no lugar, estude, leia, faça os gráficos. Comece de novo pequeno. Né? Recebi uma dica. Tá todo mundo falando que não sei o que vai subir. Meu amigo, cai fora. Você vai ganhar dinheiro quando você comprar coisas que as pessoas não estejam falando. Ah, mas você está falando Bitcoin e ouro? Mas aí é o seguinte, eles são moedas. Né? Eu não estou vendo boa oportunidade de investimentos, então fico no ouro e no Bitcoin. É o que eu recomendaria, Sim. Não que eu esteja fazendo isso. Sim. Né? Então, eu analiso, não no curto prazo, eu analiso uma janela de 6 meses. Tá. Aí eu vou ver quais são os ativos que estão subindo mais do que o ouro em 6 meses, esses me interessam. Nos últimos 6 meses, inclusive, o ouro está subindo um pouquinho mais que o Bitcoin. Então, como o ouro está subindo mais que o Bitcoin, desses 6 meses, eu vou ficar nos ativos que estejam ganhando do ouro. Aí daqui a 1 mês, os últimos 6 meses, o Bitcoin começou a ganhar do ouro. Eu vou ficar em ativos que estejam ganhando do Bitcoin. Boa. Ou então, não, estou cansado, estou feliz, vou ficar só em ouro e Bitcoin, esperando a grande crise que vai vir. Detalhe, quando vier a grande crise, num primeiro momento, o Bitcoin e o ouro vão cair também. Por quê? Porque as pessoas vão precisar caixa para cobrir margem. Não sei se o pessoal sabe, muitos devem saber, mas para os que não sabem eu vou explicar. Tem gente que opera com margem. Gente grande. Sim. Ele pede dinheiro emprestado para comprar o ativo. Ele quer comprar a Amazon. Ele tem $1 milhão. Ele fala, não, tenho tanta certeza,
Vou pedir $1 milhão emprestado e vou comprar 2 milhões de Amazon. Mas ele tem que pagar aquele 1 milhão. Aí a Amazon começa a cair, ele precisa vender rápido, algo logo. A Amazon tem liquidez, mas e se no momento o mercado tiver sem liquidez? Ele vai vender ouro e vai vender Bitcoin. Bitcoin você vende assim. Inclusive, sábado e domingo, 24 horas por dia, em qualquer lugar que você estiver no mundo. Então, no primeiro momento, quando vier a crise, o ouro e o Bitcoin vão cair também. Mas vão cair menos. Veja, por exemplo, quanto caiu o ouro na crise de 2008. Não. A bolsa caiu, sei lá, 50%, o ouro caiu 30%. Aí o Banco Central entrou emitindo dinheiro, o ouro disparou, muito mais do que a bolsa. Sim. Entendeu? É importante entender isso. Se a gente for falar de gráfico hoje, se você abrir lá a sua plataforma, né, a Stock Chart, o que a gente encontra lá de indicadores? Todos. Todos o quê? Todos tipo o quê? Todos os indicadores técnicos. Todos que existem. Média móvel? Tudo. Nem dá para dizer, são mais de 80. Não, mas como é que você faz isso? Como? É sério? Não, eu uso alguns só. Ah, tá, mas então você não, usa aliás, quanto menos indicador você não, usa, é o que você melhor. Usa, não é o que tem na plataforma não, porra. Não, eu pirei aqui agora, eu falei, pronto, esse maluco tem uma forma não, de... Pra você... ele tem uma IA que junta tudo e traz o resultado agora. Não, mas eles têm todos indicadores, né? Mas você usa o quê? Eu uso média móvel de 8 dias, mas não para fazer coisa curta, tá. Para analisar a tendência. Eu uso média móvel para analisar a tendência. 8, 21, 50, 100 e 200. Todas aritméticas? Aritmética. Eu prefiro aritmética porque eu acho mais estável. Uhum. Eu não uso cruzamento de média móvel, nada disso. Eu gosto de observar cruzamento da média de 8 dias com a média de 21 e de 8 dias com a média de 50. Tá. Gosto de observar o cruzamento da média de 21 dias com a média de 200. Certo. Mas isso não quer dizer que fez isso eu vou comprar. Tem várias sim. outras coisas. Aí tem análise de volume também. Análise de volume, eu uso o volume diário em relação à média de 200 dias e uso o Chaikin Money Flow. Não sei se vocês conhecem. É um indicador de volume relacionado a preços. Né? Tá. Ele pega não só o preço, não só o volume, mas ele pega o preço médio e compara com o volume do dia e vai vendo se isso está aumentando ou diminuindo numa janela de 20 dias. E uso aquele sistema que também tem no Stock Charts, que são todos aqueles indicadores ponderados por curto, médio e longo prazo, que é o SCTR, que eles chamam de scooters, que é uma coisa muito poderosa. Tá. O Stock Charts é um grande... Eu gosto do TradingView também, sabe? O TradingView te dá muito mais possibilidade, o que eu não acho que seja uma coisa necessariamente boa. Eu sou meio adepto quanto mais simples, melhor. Né? Eu não gosto de olhar um gráfico cheio de coisas, cheio de indicador. Não é necessário isso. Tá. Entendeu? Inclusive porque os indicadores mostram todos mais ou menos a mesma coisa. Né? Agora, para fazer o time do mercado, eu uso muito o PPO. PPO é o MACD. O MACD é calculado em cima de médias aritméticas, né? Uhum. O PPO é calculado em cima de médias geométricas, mas é a mesma coisa. Média geométrica de 12 dias, média geométrica de 26 dias e linha sinal de 9 dias. A mesma configuração, então, só mesma muda o tipo de média geométrica. Tá. IFR eu já usei mais, agora eu sempre usei IFR de maneira diferente. Aliás, acho uma piada esse negócio de sobrecomprado, sobrevendido. Eu acho isso um besterol sem tamanho, cara. Você não eu até gosta? acho bom, o cara vai vender porque está sobrecomprado, ótimo. Entendeu? Eu vou comprar. Não é porque assim, eu quero ativo que esteja sobrecomprado. Você tem aquela visão da sobrecompra, ele tá bom para comprar, em tese, né? Se o ativo está sobrecomprado, é porque ele está subindo. Se ele está sobrevendido, vou comprar. Não, se ele está sobrevendido é porque ele está caindo. Entendeu? Não entendo muito bem. O IFR foi feito para operar mercado lateral. Aí sim. Aí o conceito de sobrecomprado e sobrevendido se aplica. Porque o mercado está lateral. Agora, se o mercado está sem tendência, o IFR não vai te dar
absolutamente nada. Ele fica sobrecomprado A não ser que você fale assim, não, vou usar o IFR de 20 dias ou 21 dias para casar com a média móvel. E quando tiver esse IFR de 20 ou 21 dias acima de 50, eu estou comprado. Quando ele vier abaixo de 50, eu estou vendido. O problema é que o IFR rabisco, né? ele vem para baixo de 50 e vai para cima de 50. Então eu ponho uma faixa. Tá. Geralmente 55 e 45. Mas o que eu uso mesmo é o PPO, que é o MACD geométrico. Com as médias geométricas. Então, assim, em resumo, Boa. tem o SCTR, que aí precisa ter o Stock Charts para usar, mas não é fundamental. Eu deflaciono pelo ouro ou pelo Bitcoin, dependendo de qual esteja subindo mais. E fico esperando o sinal do PPO, que é a mesma coisa do MACD. E isso tem que ser corroborado pelo volume. Boa. Se der uma compra nesse ativo que está subindo mais do que o ouro, não confirmada pelo volume do Shike Money Flow, eu não compro. Eu fico esperando o Shike Money Flow confirmar, caso o PPO ainda esteja comprado. É simples, Bacana. é isso. Bacana. Quem fizer isso consistentemente e não ficar inventando moda, a pior coisa que tem é ficar inventando moda. Trocando operacional. Entendeu? Desculpa, eu sei que tem muitos bons analistas técnicos que ficam, aqui é bandeira de alta, aqui não sei o quê. Era bandeira de alta, mas virou bandeira de baixa. Quer ganhar dinheiro, opera a tendência. Boa. Mas a bandeira de alta indica que aqui fez um pivô. Eu não sei, fez um pivô, mas pode continuar subindo. Por exemplo, eu sigo 2 analistas técnicos muito famosos nos Estados Unidos, que tem YouTube, todo dia de manhã eu entro, dou uma olhada no que eles estão falando, e eles viram tal pivô do ouro aí, quando o ouro estava 2.800. Aí fizeram um canal lá, e tá no topo do canal. É para vender, olha o pivô, que o candlestick... Está provado que o candlestick não tem nenhum poder preditivo, nenhum, zero. O que tem poder preditivo, até prova em contrário, é a tendência. Aí você fala, mas como está provado que o candlestick não tem nenhum poder preditivo? Porque o Andrew Lo, que é um matemático de Stanford, pegou 30, 40 anos de série histórica de ativos e testou com inteligência artificial todos os candles para ver qual de fato indicava o que ia acontecer. Chegou a zero, não tem. Não, mas aqui o candle fez isso, fez aquilo. Meu amigo, o que importa é a tendência. Mas o candle diz se vai mudar a tendência. Meu amigo, não diz. Está provado que não diz. Não, mas se você analisar 4, 5 candles em seguida, aí cada um analisa de um jeito, cada um vê o que quer. Tem gente que acredita, né, em astrologia, né? Sim. E acha que a astrologia funciona. Tudo bem, tem gente que acredita em homeopatia. E eu não acredito em astrologia e homeopatia. Você usa Fibonacci? Você gosta de Fibonacci? Você usa? Eu tento usar Fibonacci, e acho que essa é outra grande trambicagem que tem nisso, né? Fibonacci funciona? Sim. Agora, contagem de ondas funciona? Não. Elliot, você não gosta? Não funciona. Eu também. Uma época falei, eu já não acredito nesse negócio, estudei vários livros. Na época fiz um curso com um cara que era o bambambam disso nos Estados Unidos, Robert Prester. Tá. Tinha até um livro, não sei o quê, o livro dele é dificílimo, inclusive. Que eu estudei o livro, fui lá, fiz o curso com ele. Tá. Aí eu vi ele falando assim, não sei o que, aqui é a onda B, não sei o que, papapá. Agora, tá indicando que vai subir. Mas se não subir, é porque não era onda B5, na realidade era C, não sei o que. Você ficou puto. O que vai me ajudar? Então, esses caras de ondas, eles sempre falam que acertam, porque ele fala, não era, não sei o que, era outra, era uma intermediária B-. Palhaçada, meu amigo. É astrologia, entendeu? Boa. Agora, os níveis de Fibonacci funcionam. O mercado subiu, eu não comprei, perdi, quero comprar, vou esperar a primeira correção. Se na primeira correção estabilizar e começar a subir, eu vou comprar. Se continuar caindo, vou esperar o segundo nível de correção. Boa. Estabilizou, começou a subir, vou comprar.
Ah, não, continuou caindo, vou esperar a terceira correção. Né? Aí funciona. Essa lei é uma lei do universo. Funciona para música, funciona para notas musicais, funciona na física, funciona em toda a natureza. Isso não é questionável mais, isso é um fato. Né? Se você olhar as constelações, se você olhar as galáxias, elas seguem um padrão espiral. Tudo. Né? Nós somos ondas, inclusive, nós mesmos. Né? Então, assim, isso funciona, isso é verdadeiro. Agora, contar a onda, não, aqui é a onda 3, agora vai corrigir, aqui é a onda D. Meu amigo, esquece isso daí é astrologia. Entendeu? Não tem nada de místico em Fibonacci, né? Nada, é matemático. Sim, exato. É 100% exatamente. matemático, 100% matemático. Agora, no dia a dia, eu prefiro ficar com a minha análise de tendência, entendeu? Tá. Do que ficar, não, mas aqui pelo Fibonacci, aqui é o máximo, deveria cair. Não. Eu gosto, eu já aqui, esse é o episódio 133. Então assim, a gente recebeu convidados aqui que alguns amam análise técnica, outros odeiam, outros operam por uma planilha de Excel, enfim, né? E aí tem, às vezes o pessoal fala assim, pô, mas o fulano foi lá e falou que média móvel é uma bosta. E você, tipo, você não falou nada. Mas tu quer que eu falasse o quê? Tu quer que eu brigo com o cara? Lógico. Né? Então, assim, o que eu acho mais legal é trazer informação. Das pessoas das pessoas virem e das pessoas contarem do que elas gostam, o que elas usam, é que, no fim das contas, se funciona, né? Ah, funciona, o meu só funciona com Fibonacci. Não, o meu 100. Não, eu gosto de ondas de Elliott, porque eu olho o Elliott não sei que tempo gráfico, etc e tal. Não, eu odeio média móvel. Não, eu gosto de média móvel, etc. Eu uso POC, seja lá o que você usa, né? A gente já teve experiência com várias pessoas que vieram aqui e que divergem umas das outras dentro da análise técnica, né? Por exemplo, o Mundell. Mundell, ele é amigo do Fausto Botelho. Fausto Botelho já veio aqui, inclusive tem um corte do Fausto Botelho, que é um dos vídeos mais vistos do nosso canal. Ele merece. Que explodiu, assim, e até hoje é muita visualização. Até hoje. E o Faustinho, por exemplo, né? Ele usa... Ele não usa nada, ele só usa preço. Ele enxerga bandeira até em qualquer lugar. O Mundell já fala que bandeira, não gosto de bandeira, não quero comprar bandeira, etc, enfim, né? E no fim das contas, a gente tem... E ele é muito meu amigo, nós somos muito próximos. Só pra ressaltar isso, né? Que apesar do Mundell não gostar das bandeiras, eles são muito amigos. Sim. Detalhe, né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Respeito mútuo. Você acha que... Eu ouvi o Luqueta, o Lucas Gordinho, que você gravou com ele lá no BTG. Sim. Estudioso pra cacete. Sim, um grande cara. Gosto dele pra caramba e tal. E ele fala uma coisa que eu falo assim, cara, é vero. Você acha que a análise técnica é uma abstração? De forma alguma. É a realidade. Tá mostrando o que tá acontecendo. Boa. É o seu Waze. Boa. Gosto. Análise gráfica é meu Waze. Entendeu? Boa. Tô vendo pra onde eu tô indo com aquele ativo. Boa. Tá. Se a gente pegar o seu desenvolvimento lá, né, eu achei essa história fantástica, dos indicadores que vocês desenvolveram, etc. Você explotava isso num gráfico, e aí vocês olhavam, o gráfico era manual, feito num papel milimetrado. Num papel milimetrado. Que doideira. Com canetinha. Pilot. Com Pilot, olhava e falava assim, vamos comprar, sei lá, vamos decidir, vamos comprar alguma coisa aqui, né? E tipo, então vamos, tá na hora de encerrar essa posição. Baseado no indicador criado por eles, que na época, lembre-se, né? Esse indicador ele não era computadorizado, né? Não era. Você basicamente fazer, vamos medir aqui o preço a inflação do pneu, a inflação do colchão de espuma, etc. Enfim. Exatamente. E aí hoje a gente caminha, basicamente, né? A gente chega nos dias atuais, onde você usa o chart stock lá, stock chart lá. Stockcharts.com. Né? E você simplesmente trabalha qualquer indicador numa facilidade absurda, Sim. você aperta 2 botões, tá ali na tela, etc, enfim, né? Dessa evolução dentro da análise técnica, tem alguma coisa que mudou, assim, que você fala assim, cara, isso aqui Tem. hoje eu acho que... Tem.
O quê? É o indicador que eu te falei, o SCTR, desse StockCharts.com. É mesmo, cara? Espetacular. Esse indicador nada mais é do que o resultado de vários indicadores considerados simultaneamente. Legal. Ele usa Seriam ao mesmo tempo... confluências, então? Seriam... Não, são é o confluências, resultado que sai resultado. da posição do Tá. IFR, do Tá. MSD, Uhum. do ROC, de várias coisas, das médias móveis, curtas, longas. E a grande vantagem disso é que ele coloca tudo numa base 100, como o IFR na base 100, por exemplo, e compara todos os ativos. Boa. Legal. Então você compra os ativos que estão mais bem ranqueados. Sim. Eu compro os que estão acima de 85. Ou seja, eu só pego... Bom, desse meu método, tem outra coisa muito importante que eu não falei. Dessa janela de 6 meses, está subindo mais do que o outro. É esse indicador, SCTR do StockCharts.com. Eu só compro os ativos que estão acima do índice de 85. O que quer dizer que eu só estou olhando as 15 ações melhor avaliadas do mercado. Boa. Então, primeiro eu vejo quais são não as 15 ações, não. Os 15% das melhores ações avaliadas do mercado por esse indicador. Está subindo mais do que o ouro? Me interessa. O volume está corroborando? Tá. Ótimo. Eu vou comprar. Show. Show de bola. Não tem muita... Ficar inventando coisa, eu já inventei muita coisa. Te impede de clicar, né? Em 1986, eu contratei um econometrista no Rio de Janeiro que tinha ganhado um prêmio internacional de excelência, não sei o quê. O cara era uma fera para lidar com séries de dados. Eu trouxe esse cara para São Paulo. Ele veio morar em São Paulo. O nosso banco pagando tudo. Nosso banco não, porque o banco não era meu, eu era empregado do banco. Mas ele ficou 1 ano e pouco tentando desenvolver um sistema que desse um número que te falasse, isso tem que comprar, isso tem que vender. E ele era um cara muito competente. Muito mesmo. Muito. Muito competente. Pós-doutor, cara com prêmios em universidades americanas, etc. O MSD era melhor do que o que ele conseguiu desenvolver. Entendeu? Então, assim, não invente muita moda, sabe? Quanto mais limpo estiver o gráfico para você, melhor. Agora, você precisa usar coisas robustas. Coisas robustas que meçam e te deem a tendência. Aí outra coisa, mas tem que ter um indicador que antecipa a mudança de tendência. Não existe, meu amigo, sorry. Entendeu? Quando o PPO ou o MSCD indicar a venda, eu vou vender. E outra coisa muito importante, que acho importante ter o público saber também, pelo menos no meu caso, eu não uso a linha sinal. Eu uso, no caso o MACD, que é o PPO, quando ele está acima de 0 ou abaixo de 0. Você usa o histograma, basicamente? Não, o histograma muda antes, né? O histograma mostra a inclinação da curva do MSD. Não, eu uso quando a linha do MSD cruza 0 para baixo. Entendi. Aí é a tendência de baixa. Tá. E eu não discuto com isso. Não, mas eu estou comprando Palantir. Paciência. Eu vou operar a tendência. Pode ser tendência do preço do café, pode ser tendência do preço dos miúdos de porco, que eu já operei também, pode ser tendência do suco de laranja, que eu já operei também, pode ser tendência da prata, pode ser tendência... Eu já operei as coisas mais absurdas, boi, né? Sim. Tinha bolsinha aqui de São Paulo que tinha boi, né? A gente operava. Boa. Pessoal, e lembrando, hein, o MACD que ele utiliza aí, que vocês também chamam de MACD, né? Isso. As médias, tá? Essa fórmula de cálculo são geométricas. MACD
aritmética. Aritmética? Qual que é a geométrica? É o PPO. Ah, é o PPO. Tá, é o PPO. PPO, né? Tá. Você usa o PPO e usa o MACD. Não, só o PPO. Só o PPO. É que as pessoas não conhecem, então, para dar o exemplo, eu falei Eu não MACD. conhecia PPO, não. É o você MACD falou. geométrico. É o MACD geométrico. Então pronto. Pô, Ele é mais... um pouquinho mais... Com a média geométrica, você tem a coisa... os últimos preços têm um peso maior Tá. do que na média aritmética. Tá. Agora, Perdão. Não? A média geométrica seria exponencial. você é média exponencial. Sim. Aí sim, aí fica mais Aí o que acontece? Na realidade, eu acho que a beleza está na média aritmética. Tá. Porque ela filtra, digamos assim, você está fazendo 21 dias ou 50 dias, o peso que o último dia teve é o mesmo do que 50 dias atrás ou 21 dias atrás. Uhum. Na geométrica, não. Sim. Na geométrica, o último tem um peso maior do que o penúltimo, do que o antepenúltimo, Sim, sim. entendeu? Então ela é uma coisa que está mais no momento, digamos assim. Boa. Mas isso te leva a flutuações, às vezes, indesejadas, Tá, entendeu? sim. Mas eu uso porque eu gosto, entendeu? Eu gosto de operar. Cara, isso tem o nome de PPO. Não sabia, maluco. Nunca ouvi falar. Tu acredita? Nunca ouvi falar. Caraca. Mas vou estudar sobre. Que seja para não usar, mas que eu vou estudar sobre. Eu uso, mas eu uso o simples, né? Não, mas continua no MACD, então. Simples. Tá ótimo. Eu acho que não Legal. tem problema nenhum. Tem uma grande diferença entre os dois. O PPO é em base 100. O MACD não. Oscilador, né? É um oscilador. É um oscilador. O PPO, esse oscilador está numa base 100. Então ele flutua entre 0 e 100. Uhum. O MACD não. Sim. Então o MACD, se o preço está subindo, o MACD vai subindo. O PPO não. Tá. E você vê que a grande maioria dos ativos, quando chega num determinado ponto de alta do PPO, sei lá, 80, ele bate numa espécie de resistência. Aí você olha o gráfico para trás, você vê, nossa, geralmente quando bate em 80, 78, 82, o ativo começa a cair. Tá. No MACD você não tem isso, porque são nominais, não está numa base 100. Como o FR está numa base 100, por Sim, exemplo. sim. Entendeu? Legal. Isso é uma legal. grande vantagem do PPO em relação Legal ao MACD. Aliás, é uma vantagem extraordinária. Show. Vai gráfico diário. Diário, É, semanal, mensal. Até porque ele não opera curtíssimo prazo, né? Ele não opera curtíssimo prazo. E aí mais um detalhe, né? Você aí que faz parte do time dos cracudos, né? Vai operar, só eu vou operar, eu olho 5 minutos, 2 minutos. Cara, nós estamos falando aqui de tempo gráfico maior, estamos falando de operações, obviamente, mais longas. E tem um pequeno detalhe, né? Que é o seguinte: quando a gente fala de tendência, nós não estamos falando dessa tendênciazinha que você está enxergando no gráfico 5 minutos. Lógico. Né? Eu tô falando de outra coisa. Tá, então assim, faça esse filtro aí, principalmente se você for mais iniciante Isso. ou tiver entendido isso até agora, volta lá no seu caderninho lá, refaz, rabisca, puxa a setinha, põe um asterisco, hein? Não, você Pelo pode amor de aplicar Deus. tudo isso no gráfico de 5 minutos. De Pô, um mas minuto. é ruidoso pra Mas caramba, não, do inferno. entendeu? É. Você vai fazer 10 operações por dia, 20, né? Sim. Um dos melhores gráficos Olha, que tem é o gráfico diário. Você ganha dinheiro mesmo entrando no ativo que tem uma tendência de alta e cavalgando essa tendência de alta o maior tempo que você puder. Às vezes, 5 anos, 10 anos, entendeu? Aí você vai fazer dinheiro grosso. E não operando 5 minutos, 10 minutos. Boa. Não vai mesmo, entendeu? Boa. Ah, não, mas agora vai cair, quando cair eu vou comprar mais, de repente não cai, sobe. Aí você fala, não vou comprar porque já subiu, vou esperar cair de novo. Fudeu. Boa. Perfeito. Entendeu? Não, e a gente fala muito sobre isso também, sobre essa questão. Só falar, eu opero 5 minutos, 2 minutos. Eu falo, não, mas tá, beleza, você opera 2, 5 minutos, mas assim, você analisa o quê? Não, o 2 e o 5. Eu falo, não, você não tá operando nada. Você tá no meio do olho do furacão ali, tá achando que tá operando alguma Eu coisa. opero diário, semanal e mensal. Boa. Você não imagina quanta informação valiosa tem no gráfico mensal. Boa. Ali você vê o mercado. Ali você vê a economia. Boa. Entendeu? Ali você vê
o dinheiro feito. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O PPO de 13 semanas, porque o PPO é que nem a MSD, né? MSD é 12, 26, linha sinal 9. Linha sinal 9, uhum. Se você usar o PPO 13, 34, linha sinal 0, ou seja, sem linha sinal, eu vou ficar comprado no ativo quando o PPO semanal de 13 semanas com 26 semanas estiver acima de 0. Você vai ganhar muito dinheiro. Esse PPO comprou Bitcoin? Te falo. Posso tomar um tempinho aqui de vocês? Claro, pega aí. Eu só adoro essas informações, essas coisas. Ah, o Vierap também adora. Você ganha dinheiro. Caralho, ele adora. Nisso, deve estar. Nisso o Warren Buffett está certíssimo. Você ganha dinheiro no sit, sentado no ativo. Você não ganha dinheiro no day trade, nada disso. Desculpe. O grosso, pá, e assim, o grosso tá onde? O grosso tá nas posições, tá no tempo. O dinheiro tá no tempo. Você acertar a região e você comprar muito lá. O dinheiro tá no tempo, é. O dinheiro tá no tempo, inevitavelmente. Olha aqui. Bitcoin. É que não dá para o seu público ver, mas esse aqui é o PPO negativo, que ele ficou positivo. O PPO semanal de 13 semanas, desculpa, de 21 semanas com 34 semanas, ficou positivo no final de março de 2023, onde o Bitcoin estava a $25 mil. Boa. E ele está comprado até hoje. Boa. Uma operação. Em 23 deu esse sinal? Em 23? Março de 23. Eu lembro que... Olha o que é operar longo. E ele deu sinal 7 meses antes do Bitcoin explodir de vez, né? Vamos fazer a conta de 23 aqui. Explodiu. Saiu dos 20 e poucos ali, explodiu. Isso eu lembro como se fosse hoje, porque rompeu ali de uma força absurda. Muito bem. 436%. Boa, top. 436% em 2 anos? É de março de 23 para cá. 2 anos, né? Uma operação, uma corretagem. Subiu, caiu. Não. Vou fazer 20 operações por dia. Nossa, né? Vou vender, vou comprar. Não. Boa. Uma operação. Então, o que geralmente eu faço? Eu uso um PPO mais longo e um PPO médio. Quando o PPO médio vem abaixo de 0, eu vendo, por exemplo, metade da posição. Tá. Mas se o PPO longo continuou comprado, eu seguro a outra metade. Entendi. O Bitcoin fez isso algumas vezes de março de 23 para cá. Entendeu? Ou seja, o investidor nunca teria vendido a posição de Bitcoin total, ele teria vendido metade. Como o PPO longo continuou em alta, significa que a tendência de longo prazo do Bitcoin é de alta. Aí chega uma hora, o PPO de médio prazo compra de novo. Aí você compra de novo os 50% que você vendeu. Boa. Entendeu? E por aí vai. Hoje, pra gente poder chegar aqui pros finalmente do episódio, hoje, quando você faz uma entrada, por exemplo, numa ação que seja, né? Ou num lá dos 4.500 ativos, 5.800? 5.600. 5.600 ativos, né? Em regra, lógico que isso vai variar pra caramba, enfim. Você conduz as suas operações dessa forma? Ou você define alvos Não, é aquilo que eu falei, aquele setup que eu falei de 6 meses, usando como moeda. Boa. Entendeu? E ponto. Tudo que eu faço é deflacionado ou pelo ouro ou pelo Bitcoin. Boa. Aí eu mostrei só uma tendência do Bitcoin, entendeu? Sim, sim. Mas, por exemplo, vamos comprar a Amazon. Eu deflaciono a Amazon por ouro e vou nessa tendência. Caramba, que negócio diferente. Muito diferente. Essa nós nunca tivemos nenhum maluco aqui que falou isso, não. É o primeiro, né? É o primeiro. Olha, é meio bater em morto. Que coisa. É a gazela manca que a gente procura, né? É a gazela manca, né?
Cega, surda e de preferência que não imita sons, né? Caraca, que legal. Boa. Essa institucionalização, o Mundel, do Bitcoin, você acha que isso veio agora porque o pessoal tá se redeando? Sim, não tenho dúvida disso. Não é por acaso. Não é porque, tipo, o pessoal adotou, vamos ganhar uma grana com isso aqui. Não, é. Você acha que é um hedge? Óbvio, tem de tudo, né? Sim. Mas as empresas Você acha que os caras estão se protegendo? têm que começar a colocar Bitcoin na tesouraria, não tenho dúvida disso. Os bancos também. E já estão começando, aliás, né? Outra grande falácia que os brasileiros precisam perceber é o tal do CDI, sabe? O Brasil paga um juro extraordinário. Em que moeda? No real? Meu amigo, você quer fazer poupança para o futuro, para aposentadoria, para deixar para seus filhos, em real? Você é doido. Principalmente pelo que vai acontecer daqui para frente. Nos últimos 20, 25 anos, 30 anos, talvez o dólar tenha empatado com o CDI. Ou seja, nossa, estou fazendo um investimento, o juro no Brasil é alto. Está empatando com o dólar. Só que o dólar desvalorizou horrores. E em relação ao ouro, então, mais ainda. Né? Então você acha que está ganhando dinheiro, mas você está perdendo. É um pedal que você está girando, não para não sair do lugar. Você está girando o pedal para frente para ir para trás. Entendeu? Isso está acontecendo no mundo inteiro. Disso vem a sensação que todo mundo tem hoje em dia, de que a vida está cada vez mais difícil. Perfeito. De estar cada vez mais difícil você fazer supermercado, você trocar de carro, você pagar a escola dos seus filhos, você viajar, fazer uma viagem para o exterior, ou ir para um hotel com a família nas férias escolares, entendeu? Você está pedalando para trás. Você está na moeda errada. A poupança deve ser feita em ouro e em Bitcoin. Na minha humilde opinião. Desde quando você é adepto do Bitcoin? Desde 2011, um pouco atrasado, infelizmente. 11? Bitcoin foi lançado em 2009, né? Então, desde 2011? Eu demorei um pouquinho, porque eu estudei muito. Demorei um pouquinho, vai tomar no cu. Eu sou muito conservador, sabe? Vai mandar ele tomar no cu? Ele é conservador ainda. Vai se fuder, Eu sou muito conservador. 2 anos, porra. Eu não faço uma coisa que eu não entenda, então eu estudei muito. Até entender como é que o negócio funcionava. Veio crise, caiu bolsa. Se fosse para comprar ações, se a crise viesse daqui 2 anos, olha, você compraria o quê? Ações no Brasil, eu não tenho o menor interesse. Né? Mas a Petrobras, mas não sei o quê. Empresa estatal, eu fujo como o diabo foge da cruz. Nada vai me convencer a comprar uma empresa estatal. Aí você olha as empresas que estão disponíveis no Brasil, na Bolsa, e compara com as empresas que existem nos Estados Unidos, na Europa. Meu amigo, Gerdau. Então, pode ser uma ótima empresa. O bom é que ele fala da empresa que o pessoal mais está falando atualmente. Chapa de aço. Eu estou interessado em inteligência artificial. Boa. Eu estou interessado em computação quântica. Eu não estou interessado em chapa de aço. Porque isso é isso, entendeu? É uma coisa que já existe. A economia brasileira está virando uma economia da Idade da Pedra. Né? Nós temos cada vez um número menor de empresas negociadas em bolsa, e são todas empresas que fabricam coisas no qual há excesso de oferta no mundo. Por exemplo, pega a Vale. Né? É uma empresa bem administrada, eu não tenho dúvida nenhuma. A Vale é uma das grandes empresas bem administradas do mundo. O que a Vale faz? Ela pega pedra. Ela exporta pedra transformada em outra coisa. Compara isso com, por exemplo, uma Palantir ou uma Nvidia, né? Ou uma Ionc de inteligência artificial. É covardia. Né? Sim,
Hoje em dia, se bem que o PT está tentando impedir isso agora, você abre conta numa corretora e opera fora. As oportunidades estão lá fora, não estão aqui. Eu não estou dizendo que todas as empresas brasileiras são ruins. Não, há empresas maravilhosas. A WEG, por exemplo, é uma empresa que eu teria. Mas é uma. Investindo em tecnologia, tem pesquisa, são competitivos, eles exportam para a Alemanha. Meu amigo, se exportar para a Alemanha, né, esse tipo de produto, né, quer dizer, ótimo, então de parabéns, fui acionista da WEG. Mas o que nós temos mais? Banco do Brasil? Sim, BB Seguridade, né? Quer dizer, não estou menosprezando, mas assim, meu amigo. Não dá nem para comparar, né? Não tem, assim, sabe? O Brasil ficou para trás. Vai se recuperar? Difícil, né? A economia do conhecimento é o que conta, sempre foi a economia do conhecimento. O Brasil foi bem em alguns pontos nisso, por exemplo, com a Embraer, sim, que é uma empresa fantástica, bem administrada, entendeu? Mas são só exceções. O Brasil foi muito bem, graças à Embrapa, que aliás foi feita pelos militares, né, com agronegócio, né? Mas pesquisa de semente, isso hoje em dia no mundo sobra, né? A nossa agricultura, sabe por que a nossa agricultura é tão competitiva? Sabe, na realidade, o que a gente exporta? Água. O agronegócio do Brasil é tão competitivo porque a gente tem muita água. A gente exporta, na realidade, água. Porque os outros países têm soja, têm boi, né? Agora a gente tem água à vontade, ou tínhamos. Por quê? O Brasil é tão cego que você pega o único setor onde a gente é competitivo, que é o agronegócio. Nós dependemos do agronegócio. E o que nós estamos fazendo com o agronegócio? Nós estamos destruindo a Amazônia, que é o que fornece chuva aqui para baixo, com aqueles rios aéreos. Daqui a pouco, 5, 10, 15 anos, nós vamos ter menos água. O Pantanal já está secando, a Amazônia já está secando. Aí nós vamos exportar o quê? Aí você fala, pô, devia ter comprado ouro. Devia ter comprado Bitcoin. Bitcoin sempre estava barato. Sim, é um país que absolutamente não se preocupa com o futuro, tanto que a educação é horrorosa. Né? Nós formamos jovens que saem da faculdade sem saber escrever direito. Perfeito, não sabe fazer conta. Né? Então, assim, qual o nosso papel no mundo? Nossa economia já está, a população já está começando a atingir um patamar onde ela vai se estabilizar e vai começar a cair. Nós vamos ter cada vez menos gente trabalhando para sustentar uma quantidade maior de pessoas idosas. E nós não viramos primeiro mundo, não viramos nem economia do conhecimento, nada. Nós vamos continuar uma economia de renda média que aos poucos vai se transformar numa economia cada vez mais pobre. Isso pode mudar? Precisa fazer uma revolução. Total. Né? Não, porque assim, você precisa envolver nisso o legislativo. O legislativo, olha esse nosso legislativo. Estão pensando no quê? Em emenda PIX. Tá foda. Precisa envolver uma reforma da Constituição radical. Olha o que o nosso judiciário está fazendo. Tem juiz ganhando R$600 mil por mês. Essa informação é pública. Aí o jornalista publica, o juiz multa o jornalista. E ameaça de prisão. É isso que nós temos hoje. Onde você acha que isso vai dar? Pega as nossas forças armadas. Imagina que de repente alguém resolva se aventurar na Amazônia. Quem vai tirar os caras de lá? Aí você fala assim, os Estados Unidos? Não, meu amigo. A Venezuela.
As Forças Armadas da Venezuela, na região amazônica, dão um baile nas Forças Armadas brasileiras. Nós não temos nem como enfrentá-los, inclusive porque eles têm assessoria da Rússia. Eles podem invadir a Amazônia, tomar um pedaço da Amazônia, e nós vamos ficar assim, ó. Entendeu? Porque não tem verba, não tem avião. E a Marinha? Né? Imagina a seguinte situação para o Brasil. Vem a China e estabelece uma base militar na costa da África, em frente ao Brasil. A China passa a dominar o trânsito de todos os navios mercantes no Atlântico Sul. E aí, meu amigo? Então, assim, não dá para investir na bolsa aqui, entendeu? Quer dizer, é minha opinião. Tem gestores que conseguem resultados extraordinários e que eu admiro muito, muito mesmo, porque são pessoas com foco no longo prazo, que veem empresas que estão se transformando. Ótimo, excelente, mas eu não sou um investidor desse tipo, eu sou um investidor mais macro. Boa. É o que eu chamo de enfoque, eu sou um macro trader. Eu analiso economia, etc., e aí vou para o trading. Né? Agora, tem gestores que têm resultados extraordinários no Brasil. Né? Mas os fundos estão fechados. Sim. Por quê? Porque o mercado é minúsculo. Uhum. Se o cara começa a receber muito dinheiro, não tem o que comprar. Aí ele começa a comprar porcaria, vai tomar fundo resgate. vira uma porcaria. É. Se for um sujeito decente, profissional, ele para de aceitar dinheiro. E aí, fecha o fundo. Eu fiquei numa fila para entrar no fundo de ações, que eu não vou falar qual é, 6 anos. Chegou uma hora de desistir, entendeu? Porque não tem mercado. Não tem mercado no Brasil. Né? Agora, tem essa papelada toda, NTNB, rendendo, né? 6,5, 6, 5,8, né? Sim. E você está em real. Que, na minha opinião, você continua perdendo dinheiro. Então você não consegue poupar no Brasil. Se você ficar no Brasil, a não ser que você seja um profissional super top, faça uma carreira maravilhosa numa empresa, quantos por cento conseguem isso? 1%? Pouquíssimo. Meio por cento dos brasileiros? Por aí, Né? Se você não for essa pessoa, você vai ter menos ou muito menos na sua velhice do que você tem hoje. Só que hoje você já tem pouco. Que a renda do brasileiro é a renda média, e ela está caindo, e a produtividade está caindo, e a renda per capita está caindo, se você fizer a conta usando uma moeda de verdade, como é o ouro, como é o Bitcoin. E aí? Vai aumentar a posição do Bitcoin ou não? Vai ou não? Vai pegar aquele dinheiro que você tá socando lá no CDI e vai comprar ou não? Eu escuto ele falando, eu falo assim. O que meu aí dinheiro você tá fazendo fala, no CDI? Mas aí uma coisa que o desconhecimento do brasileiro é tão grande com relação a isso, você fala, mas como eu vou comprar ouro? Eu vou comprar um anel de ouro? Não, meu amigo. Você vai comprar ouro na B3. Sim. Tem fundo de ouro. Lá mesmo você consegue comprar, Entendeu? Outra coisa, Bitcoin é volátil? Sim, Bitcoin é volátil porque é novo. Não é? É a mesma coisa, por exemplo, a Amazon foi lançada. Eu fui um acionista da Amazon lá no início. Coloquei um dinheirinho lá que eu tinha na Amazon, etc. Dinheiro pequeno. Deu 300%, 350%. Vendi. A Amazon caiu 70%, 80%. Depois que eu vendi, falei, nossa, se eu tivesse essa posiçãozinha em Amazon hoje... É gigante, Pelo amor de Deus. Um lucro gigantesco. Entendeu? É que nem aquela história do sujeito que pagou 20 bitcoins por uma pizza na Califórnia. Que é lendário, não é uma coisa. História, né? Então o que acontece é o seguinte, você pode comprar ouro. Legal. Pode declarar imposto de renda, aliás, recomendo que faça. Não recomendo ninguém entrar para ilegalidade, nada disso. Né? Você pode comprar Bitcoin
em ETF, na nossa bolsa. Tem o IBIT 11, tem vários fundos de Bitcoin. Bitcoin é mais volátil? É mais volátil porque é novo. Como a Amazon era nova. Sim. E se eu tivesse segurado até hoje, entendeu? Tava bem. Então, tem essas Ele tá coisas, mal agora, entendeu? Quer coitado. dizer, você fala assim, eu vou colocar em Bitcoin, mas daqui a 3 meses eu não vou ter dinheiro para pagar o aluguel, eu vou ter que vender o Bitcoin. Não faça isso, meu amigo. Se você não tem dinheiro para perder, desculpa, fica no CDI. Gente, é o que eu falo. Aonde talvez hoje, né, hoje você teria uma informação dessa, né? Se você vai usar ou não, se você vai gostar ou não, isso é outra história. Até porque o Walter não tá aqui pra convencer ninguém. Lógico. Nem mesmo a mim, nem ele. Ele faz o que ele faz e boa. É. Tá? Então, assim, eu acho que tem muita informação valiosa nesse episódio. Muita informação valiosa nesse episódio, tá? Vou dizer pra vocês que talvez de todos os episódios do podcast, esse tenha sido um dos mais diferentes. E aí eu digo diferentes porque ele vem carregado de conteúdo técnico, de análise técnica, ele vem carregado de conteúdo macroeconômico, Sim. bem fundamentado, né? E com um trader que tem aí 44 anos de mercado financeiro. É isso, tá? Queria deixar uma mensagem fundamental. Deixe, pelo amor. Fica à vontade. Dólar é papel pintado. Real é papel pintado. Euro é papel pintado. Tudo é papel pintado. Ouro e Bitcoin é que, na realidade, são as moedas. Quando o ouro subiu, não é ele que subiu, é o dólar que caiu. Bitcoin é a mesma coisa. Todos os ativos são assim. As pessoas precisam. E demora um pouco para a tua lógica passar a ser essa. Mas essa é que tem que ser a lógica. Aí você está falando, não, agora eu estou no jogo para valer. Entendeu? Ah, mas o dólar, o ouro começou a cair. Não, é o dólar que começou a valorizar. Entendeu? O seu Instagram é aberto? Não, é fechado. Fechado? Gente, então, lamento pra vocês, então, assim, a gente, né? O meu X é aberto, mas eu quase não posto. Quase não posta. É muito raro. Tá. Boa. De vez em quando eu tô, vou postar. Eu postei um gráfico queria os cortes sem colar, pronto, chegou a semana. Chegou a semana pra você. Acho que a minha última postagem foi um gráfico de prata de 75 anos deflacionado pelo CPI, muito interessante. Tá fazendo um cup and handle. Qual que é o seu X? Boa. É W Mundell, com 2 L's. Senhores, olha só. Então, ó, rede social do Walter Mundell é W Mundell, tá? Eu vou até achar aqui. Só no X. Tchau. Então, senhores, W Mundell, tá? Vai aparecer aqui no X, beleza? Não vou pedir pra ele falar, Walter, tem que abrir o Instagram pra nós postar os cortes em collab e tal. Não vou, porque é o seguinte, o Walter não é blogueiro, ele não é influenciador, né? Ele nem quer ser. Então, olha eu falando por ele, né? Mas pelo perfil dele eu tenho certeza que não. Mas é isso mesmo. Acertou 100%. E nem quer ser. Ou seja, quer ter a oportunidade, né, de entender como ele pensa, enfim, assiste esse episódio 1, 2, 3, 10 vezes, manda pros seus amigos, né, que estão aí crescendo ou querendo crescer dentro do mercado financeiro, entender mais, né, pegar um pouco mais de experiência. E no X, tá? W Mundell, beleza? Que vai aparecer aqui. Pode lotar a caixa dele de pergunta lá, enfim. Que eu não vou responder mesmo. É que eu ia falar agora, que ele não vai responder também. Beleza? Então, deixa no final aqui, inclusive, do nosso episódio, nos comentários, o que você achou. Esse eu tô curioso pra saber, porque vai ter gente que vai pirar a cabeça. Vai ter muita pancada. Vai ter gente que vai falar assim, esse cara é louco, você é maluco, você ficou gagá, né? Gagá, não sabe de nada. E vão ter aqueles que vão falar assim, tenho dito, né? Que sempre tem aqueles, né? Que eles falam assim, tá vendo? Eu tenho que levar mais desses caras aí, cara. E fica levando esses caras malucos aí que só vem de curso, tem que levar esses caras. Vai ter de tudo, né? Então não importa, só deixa o seu comentário aqui. Deixa o seu comentário aqui. Você chegou até agora, né? Ouro é vida. Exatamente. Se você chegou até o final do episódio, inclusive, né? Digita aí, ó. #Ouro
é vida. Ou pode ser o Bitcoin também. Se você escrever hashtag BTC é vida, pode colocar nos comentários aqui. Beleza? Mundel, obrigado, cara. Foi um obrigado grande por estar prazer. aqui esse tempo todo aí com a gente, desde que você chegou aqui. Eu espero né? ter Todo contribuído pro pessoal Cara, com certeza. poder operar melhor. Boa, com Foi um certeza. grande prazer. Muito Imagino, obrigado pelo que convite. isso. Prazer é nosso. E é isso, senhores. Fim de mais um episódio aí. Beijo pra vocês e até a próxima. Eu tô pensando no Bitcoin aqui. Eu tô falando com vocês e pensando aqui. O que é que eu tenho que fazer pra entender mais desse Bitcoin? Beleza? Beijo pra vocês. Abraço. Valeu.